Bom dia a todos. Hoje nós estamos aqui com o professor Langoni. Vou fazer algumas perguntinhas para ele sobre a indústria 4.0 atuando aqui no Senai. Bom, qual o intuito do Senai atuando juntamente com a indústria 4.0? Bom, então vamos lá. O Senai, desde a sua formação, ele nasceu, com o intuito de formar por mão de obra qualificada para a indústria. Como a indústria, desde a formação do Senai, lá nos anos 50, sofreu diversas transformações, o Senai teve que acompanhar essas transformações. Então, quando a gente começou aqui na indústria paulista a trabalhar com um pouco mais de intensidade a indústria 4.0, foi necessário que o Senai também viesse com a formação da mão de obra qualificada para trabalhar em inteligência artificial, internet das coisas, a parte de programação. Então, o técnico hoje que trabalha na indústria, o formação superior, tecnólogo, o aprendiz, ele não só trabalha aqui com a parte da automação, mas também com a parte da digitalização desses processos, com a parte de programação, principalmente voltados aí à internet das coisas, voltado à parte de robótica avançada. Então, o Senai, ele atua juntamente à indústria 4.0 nesse contexto, principalmente da formação de mão de obra qualificada, para que esses profissionais possam implementar a indústria 4.0 nas empresas, aqui nesse caso do estado de São Paulo. Não só na formação, mas também em consultorias especializadas e também em projetos de pesquisa e desenvolvimento. Então, são essas três vertentes que o Senai atua para melhorar a competitividade das indústrias paulistas. Bom, você acha que o Senai tem um diferencial por atuar com a indústria 4.0? Você acha que quem frequenta o Senai ele tem um diferencial maior no mercado de trabalho? Bom, sem dúvida, isso não sou eu que estou falando, isso é um fato. O Senai ele tem uma empregabilidade imensa dos seus alunos, então praticamente todos os alunos que são formados, eles, se quiserem seguir na área, eles têm. As empresas preferem contratar alunos do Senai, isso é antigo, isso não sou eu que estou falando, mas no contexto da indústria 4.0, o Senai tem um diferencial, sim, por vários motivos. Primeiro, pela nossa infraestrutura. Nossa infraestrutura tem os ativos necessários para trabalhar esses conceitos da indústria 4.0. E, além disso, o Senai está próximo das empresas. O Senai, ele é, digamos assim, sempre monitorado pelas empresas. Então, sempre que a gente vai criar um curso novo, a gente junta ali as empresas daquele setor, as empresas fornecem as demandas que eles precisam e a gente monta o curso baseado nessa demanda. Então, a gente não só tem o equipamento necessário para que o aluno saia com a melhor formação possível, para a indústria 4.0, como a gente também sabe o que as empresas querem desse aluno, quais são as competências que a gente tem que trabalhar nesse aluno para ele desenvolver essas habilidades voltadas à indústria 4.0. Bom, muito obrigada, professor, pela sua presença e pelo seu conhecimento extraído aqui nessa conversa. Foi ótimo. Muito obrigada a todos. Glória a Deus! Olá, eu sou a Mariana e para finalizar a nossa apresentação, eu estou aqui com o professor Langoni. Professor, para o senhor, quais são as dificuldades de abordar a indústria 4.0 no Senai? Bom, algumas dificuldades que toda instituição de ensino enfrenta, principalmente instituições de formação profissional, é que às vezes o aluno ele vem sem bagagem nenhuma da área. Isso é uma coisa comum, principalmente com alunos jovens. Então, uma das dificuldades que a gente tem aqui na formação profissional voltada à indústria 4.0 é justamente trazer a importância desses conceitos que a gente está passando para eles para o dia a dia da profissão. Então, a gente trabalha isso da seguinte forma: a gente tem os laboratórios, esses laboratórios eles têm equipamentos industriais reais, e a gente tenta aproximar esse aluno um pouquinho mais do conceito da indústria, para que ele comece a entender um pouquinho mais a aplicação daquilo que ele está estudando, principalmente quando a gente está falando de indústria 4.0. O segundo desafio que a gente tem na formação voltada à indústria 4.0 é que não são conceitos simples, Então, e além de não serem conceitos simples, eles são meio multidisciplinares. Então, meio que o aluno ele veio fazer curso técnico em mecatrônica ou em automação, mas ele não vai conseguir fugir de alguns conceitos de programação, alguns conceitos de desenvolvimento de sistemas. Isso é comum na formação da indústria 4.0, voltada à indústria 4.0, e são alguns desafios que nós temos que enfrentar aqui para conseguir fornecer o melhor caminho para ele se formar um bom profissional para atuar e implementar isso nas empresas que ele for atuar durante a sua carreira. E para o senhor, que já foi aluno e hoje é professor, qual foi a maior dificuldade no primeiro contato do conceito com a indústria 4.0?
Então, como aluno, uma das dificuldades que eu tive foi justamente uma dessas coisas que eu comentei, que é a multidisciplinaridade que tem esse conceito. Então, eu fiz toda a minha trajetória como estudante na área da eletrônica, e até que chegou um ponto que eu comecei a ver que ia ter que também ter uma base em programação, em banco de dados, em sistemas, para poder entender um pouquinho melhor ali a aplicação dos conceitos da indústria 4.0. Já no que diz respeito à aplicabilidade dessas coisas, no meu caso já foi um pouco mais amigável quando eu tive contato com o contexto, com o conceito, porque eu já trabalhava na área, já trabalhava na indústria, então eu sabia a importância daquilo. Eu olhava e falava, caramba, isso aí realmente é importante, isso aí realmente é aplicável, e você começa a perceber o quanto que esses conceitos de fato melhoram a produtividade de qualquer fábrica, né? Então, hoje no Brasil a gente tem boa parte das fábricas, falando na verdade um pouquinho mais do estado de São Paulo, boa parte das fábricas com alguns processos bem rudimentares que poderiam ser melhorados, e a indústria 4.0 ela tem também essa parte de você melhorar processos através de recursos de software, né? Então, é uma coisa que para mim já foi um pouco mais fácil de absorver, ao mesmo tempo que eu tive a dificuldade de não conhecer a parte um pouco mais da parte técnica desses conceitos.